E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que com certeza está presente na vida de muita gente por aí. A polarização política e como ela afeta, de forma bem real, os nossos relacionamentos mais próximos, principalmente os casamentos. É isso aí. A gente recebeu de você, que está nos acompanhando, um material incrível para explorar nesse mergulho. O podcast Brasil Partido da BBC News Brasil. E a gente sabe que você está sempre ligado no The Deep Dive, busca informação de qualidade, que te faça pensar e que vá direto ao ponto. Então pode ter certeza que a gente vai destrinchar esse podcast, extraindo os insights mais importantes sobre como a polarização política está impactando os casamentos no Brasil, com base nas histórias e nas análises que eles trouxeram. Isso mesmo. A gente vai te dar um panorama completo, sem rodeios, para você entender as nuances e as consequências dessa polarização na vida real das pessoas. E para começar a nossa imersão nesse tema, vamos conhecer a Maria. A Maria? Isso, a Maria. Ela é dona de casa e a vida dela, especialmente o casamento, passou por uma grande transformação depois que o marido dela se tornou um apoiador fervoroso do Bolsonaro. Interessante. E qual era a dinâmica do casal antes dessa mudança? Olha, o que a Maria conta é que as diferenças políticas nunca tinham sido um problema no relacionamento deles. As coisas mudaram radicalmente depois da ascensão do Bolsonaro. Entendi. E que tipo de mudanças a Maria percebeu no comportamento do marido? Ela relata um aumento significativo no machismo e em tendências autoritárias, que, segundo ela, estavam meio que adormecidas antes. A Maria usa uma frase bem forte para descrever essa mudança que eu acho que ilustra bem o impacto do Bolsonaro no comportamento do marido. Ele ressuscitou os machistas, ele fortaleceu, pôs para fora, tirou do armário a parte machista da pessoa, a parte autoritária, essa parte mais difícil de conviver. Caramba, é uma descrição bem impactante. Dá para perceber que a mudança foi profunda. E não para por aí. A Maria conta um episódio que aconteceu durante um jantar em família, que mostra como a simples divergência de opiniões se tornou um grande problema. Eles estavam conversando sobre algum assunto relacionado ao presidente e o marido da Maria saiu em defesa dele de forma bem apaixonada, sabe? Só que as outras pessoas na mesa não concordaram com ele e ele ficou extremamente irritado por ser contrariado. Nossa, imagina a tensão no jantar. E como essa nova dinâmica afetou a vida da Maria no dia a dia, teve algum impacto prático além das discussões? Teve sim. A Maria relata que, durante uma conversa rotineira sobre o orçamento doméstico, algo que eles faziam todo mês, o marido simplesmente impôs o ponto de vista dele, sem dar espaço para ela opinar sobre os gastos da família. E a gota d'água foi quando ele, unilateralmente, decidiu cortar o cartão de crédito pessoal da Maria. Que situação. Sem nenhum diálogo, sem respeito pela opinião dela. A Maria ficou sem ter como se defender. E diante de tudo isso, ela fez uma previsão um tanto quanto preocupante sobre o que poderia acontecer depois das eleições, principalmente se o Bolsonaro perdesse. O que ela disse? A Maria disse que os apoiadores do Bolsonaro estavam à beira de um colapso, prontos para explodir, caso ele não fosse reeleito. Ela justifica essa sua percepção, dizendo: eu acho que todo bolsonarista está a ponto de explodir porque não suporta ser contrariado. Faz sentido. A gente viu, na época, muitas reações extremas de apoiadores do Bolsonaro, principalmente nas redes sociais. Exatamente. E a Maria acreditava que essa frustração com a derrota eleitoral poderia ter consequências sérias dentro dos lares, piorando as relações familiares já abaladas pela polarização política. E ela também mencionou a possibilidade de separações. Sim, ela via um risco real de casais se separarem caso Bolsonaro fosse reeleito. Ou seja, a polarização política tinha potencial de destruir famílias, independentemente do resultado das eleições. É uma situação muito triste. E como a Maria lidava com tudo isso dentro de casa? Ela se sentia completamente reprimida, ela tinha medo de expressar qualquer opinião divergente do marido, com receio da reação dele. Para evitar conflitos, ela optou pelo silêncio. Muitas vezes o silêncio parece ser a única saída para evitar brigas e discussões, principalmente em um ambiente familiar já contaminado pela polarização. E essa situação da Maria nos leva a uma questão crucial. Será que existe alguma forma de lidar com essa polarização dentro dos relacionamentos? Para tentar responder essa pergunta, o Brasil Partido começou com 2 psicólogos, a Daniela Leal e o Alexandre Coimbra Amaral. Eles trabalham com terapia de casal e têm observado um aumento considerável de casos em que a política está invadindo a vida dos casais, gerando conflitos e crises. E eles destacam um ponto importante. As famílias não são entidades isoladas, imunes às influências externas. Eles usam uma metáfora interessante para ilustrar essa ideia. As famílias são entidades porosas. Elas não têm uma membrana que as proteja totalmente dos efeitos da vida em sociedade. É o contrário. Tudo que acontece lá fora influencia na nossa saúde mental, dentro da família, do casamento, da relação. Ou seja, a polarização que a gente vê na sociedade, nos debates políticos, nas redes sociais, acaba se infiltrando nos lares, impactando a dinâmica familiar.
Exatamente. E a Daniela e o Alexandre apontam como essa influência externa pode afetar até mesmo decisões importantes dentro da família, com a educação dos filhos. E como esses dois psicólogos lidam com as próprias divergências políticas dentro do relacionamento deles? Eles usam a própria dinâmica de casal como exemplo para os pacientes, mostrando que é possível ter uma comunicação aberta e respeitosa, mesmo quando as opiniões são divergentes. Eles acreditam que o diálogo é fundamental para evitar que a polarização destrua o relacionamento. Mas e quando o conflito político escala para a violência? Como a psicologia pode ajudar nesses casos? A Daniela e o Alexandre enfatizam que a violência doméstica é uma questão gravíssima e que a psicologia tem um papel fundamental na proteção das vítimas. Eles deixam claro que a terapia pode e deve intervir quando um dos parceiros, geralmente o homem nos exemplos que eles citam, apresenta comportamentos opressivos ou violentos. Então, nesses casos, a política acaba sendo um pano de fundo para questões mais profundas de poder e controle dentro do relacionamento. E quando a divisão política é muito grande, será que existe alguma chance de reconciliação? A Daniela e o Alexandre sugerem que os casais tentem se concentrar nos laços afetivos que os uniram no passado, nas lembranças positivas que construíram juntos. Eles acreditam que resgatar esses momentos de conexão pode ajudar a amenizar a tensão política, como eles explicam. Se você possa reconhecer os afetos, se você possa reconhecer os momentos em que aquela pessoa foi amorosa, que ela foi generosa, que ela cuidou, tu sabe, nesses pequenos átomos, conseguir pertencimento, a família, isso pode dar uma diluída nessa tensão que fica o tempo inteiro se apresentando como uma rocha em bloco, assim, que nunca se dissolve. Ou seja, buscar pontos de convergência, relembrar os momentos bons, pode ser um caminho para reconstruir o diálogo e a harmonia. E além da Maria, o Brasil Partido também ouviu o lado de homens que apoiaram o Bolsonaro e que vivenciaram conflitos políticos dentro de seus relacionamentos. Um deles é o Paulo. Ah, Paulo. Sim. Ele concordou em compartilhar a sua experiência, mas com condição de que a esposa dele não soubesse da entrevista. Entendo. E como ele enxerga essa questão da polarização política dentro do casamento? O Paulo acredita que as divergências de opiniões, por mais dolorosas que sejam, podem ser positivas por debate público, para a sociedade como um todo. Ele vê o confronto de ideias como uma forma de testar diferentes pontos de vista, de promover o amadurecimento da sociedade. É uma perspectiva interessante. E ele mencionou algum ponto de conflito específico dentro do casamento. Ele se sente frustrado com o que ele percebe como uma falta de vontade autêntica de buscar a verdade principal, tanto por parte da esposa quanto da sociedade em geral. E ele também expressou alguma crítica em relação às gerações mais novas. Sim, ele critica a postura das gerações mais jovens, que, segundo ele, desconsideram a experiência de vida das pessoas mais velhas, rotulando-as de forma simplista, como machistas ou bolsonaristas. Ele se sente desrespeitado e incompreendido. Essa questão do choque geracional também é um fator importante para entender a polarização política e como ela se manifesta nos relacionamentos. E o Paulo se incomoda com esses rótulos. Sim, principalmente com o rótulo de bolsonarista. Ele sente que esse rótulo o coloca em uma caixa, reduzindo a complexidade do seu pensamento e das suas convicções. Ele se sente injustiçado por ser visto como um seguidor cego, sem capacidade crítica. Então, para ele, o apoio ao Bolsonaro vai além de uma simples identificação como político. Envolve valores e princípios que ele considera fundamentais. Exatamente. Ele defende valores como a liberdade de expressão, a importância da família, a ética e a moral. Ele vê no Bolsonaro um defensor desses valores. Ele reconhece algum ponto a ser melhorado no próprio comportamento, na forma como ele lida com as divergências com a esposa. Sim, ele admite que, às vezes, o tom dele é um pouco ríspido quando a esposa não entende o ponto de vista dele. Ele reconhece que precisa ser mais paciente, mais compreensivo e que nem sempre ele está certo. Inclusive, ele está buscando ajuda na terapia para lidar com essa questão. A terapia pode ter uma ferramenta muito útil para lidar com as emoções intensas que a polarização política desperta, ajudando as pessoas a se comunicarem de forma mais assertiva e respeitosa. E a história do Paulo é um caso isolado, ou a reportagem identificou um padrão de comportamento entre os homens que apoiam o Bolsonaro? A reportagem do Brasil Partido observou um padrão recorrente. Muitos homens que se identificam com Bolsonaro e com as ideias dele relataram problemas semelhantes nos seus relacionamentos, principalmente com as parceiras. E a Daniela e o Alexandre, os psicólogos que a gente mencionou, oferecem uma possível explicação para esse comportamento. Qual seria? Eles acreditam que muitos homens, principalmente os mais velhos, se sentem deslocados nesse novo cenário social, com a ascensão de novos valores, de novas formas de pensar e de se relacionar. É como se eles estivessem perdendo espaço, perdendo o papel de provedor, de chefe da família, que era muito forte no passado. Isso mesmo.
E a Daniela e o Alexandre argumentam que muitos homens não desenvolveram o que eles chamam de alfabetização emocional, ou seja, a capacidade de lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros de forma saudável. Essa falta de habilidade emocional pode levá-los a se tornarem mais intolerantes, mais propensos à agressividade, culpando os outros por seus próprios problemas e frustrações. E eles também apontam para a dificuldade que alguns homens têm em se conectar com características consideradas mais femininas, como a empatia e a sensibilidade. E esse processo de se abrir para o outro, de se colocar no lugar do outro, pode ser ainda mais difícil em um contexto de polarização política tão acirrada. Então a gente tem aí uma combinação explosiva. Homens que se sentem ameaçados, inseguros, sem ferramentas para lidar com as próprias emoções e um ambiente social extremamente polarizado. E tudo isso acaba se refletindo nos relacionamentos. A gente viu como a política, que antes parecia um tema distante da vida privada, invadiu os lares, as famílias, gerando conflitos, mágoas e até mesmo rupturas. As eleições passam, os governos mudam, mas as feridas emocionais, as marcas deixadas pela polarização, podem demorar muito para cicatrizar. E para encerrar esse nosso mergulho profundo, fica a reflexão. Como podemos, individualmente e como sociedade, reconstruir o diálogo, a tolerância e o respeito em um cenário tão polarizado? É um desafio enorme, mas acredito que o primeiro passo é reconhecer a humanidade do outro, por mais diferentes que sejam as nossas opiniões e convicções. E aí, o que você achou desse mergulho profundo no impacto da polarização política nos relacionamentos? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, contando pra gente a sua experiência com esse tema. Sem anistia para os golpistas de 8 de janeiro. Neste mergulho profundo, exploramos como a polarização política impacta os relacionamentos no Brasil, com base no podcast Brasil Partido da BBC News Brasil. Acompanhamos a história da Maria, cujo casamento foi transformado pelo apoio do marido ao Bolsonaro, e ouvimos as análises dos psicólogos Daniela Leal e Alexandre Coimbra Amaral, que apontam para o aumento de casos de conflitos conjugais relacionados à política. Também conhecemos o ponto de vista do Paulo, um apoiador do Bolsonaro que vivencia desafios em seu relacionamento devido à polarização. Discutimos como as diferenças políticas invadem a intimidade, gerando mudanças de comportamento, sentimentos de repressão e frustração, e a importância do diálogo e da empatia para lidar com essas questões. E, para finalizar, refletimos sobre os impactos da polarização na sociedade brasileira e os possíveis caminhos para a reconstrução do diálogo e do respeito. Valeu, pessoal. Até a próxima.